Oi, meu povo. Vamos entrando aqui com muitos coraçõezinhos. Ah, eu já entro. Eu entro sempre um minutinho mais cedo, que é pro Instagram dar tempo de ir avisando aí ao povo que a gente tá online. Então vamos avisando. É a famosa, o assunto é a MP 927. Então, deixa eu fixar logo o comentário aqui. Já é você chegar, que a gente já começa. Essa já chegou, rapidinho. Entrando. Ai, peraí. Eu tô fazendo besteira aqui, peraí. Oi, Oi, Elcia. Elcia, abaixa um pouquinho a câmera. Deixa eu tô com filtro aqui agora. abaixar, não, levantar, né? Isso. Levantar, né? Eu sou torta. E aí? Pronto, agora tá certo. Se todo Agora mundo estão me vem, eu tô vendo. ouvindo. Boa. Acho que agora ficou bom. Então, eu tava tentando botar meu notebook aqui na frente, né, pra ele me ajudar aqui nas escolas das patinhas, mas agora eu consegui. Tava derrubando a câmera. Conseguiu? Consegui. E aí, Elcia, tudo certo? Como Ah, que bom. é que você está? Tudo Com certo, essas Nath. loucuras e tudo? Pois é, estamos aqui, né, vivendo um dia de cada vez, né? Um dia Com de cada todos vez, porque esses. não tá fácil. A Rosilda chegou por aí também. Não Tem está uma tem sendo nova chegando. fácil, nós estamos trabalhando muito nesse momento, né? Tanto para ajudar os empresários a sobreviverem, né, a esse momento, quanto para a tomada de decisões em relação às funcionárias. E a gente conversou antes para a gente falar, né, um pouco mais sobre a SMP 927, que já Isso. tem MP 928, que revogou o artigo 18, né, da 927. É, o polêmico artigo 18, né? Bem tenso. Eu estava fazendo a live no momento que o presidente anunciou no Twitter, né, que não, Estava fazendo live no momento que ele revogou. no momento que ele revogou. Acontece, tá? As Vamos, coisas estão acontecendo muito rápido, né? E às vezes até isso, né? A 927 acabou de ser publicada e já várias ações a partir dela e já tem a 928, né? Já revogou, enfim, tá tudo acontecendo muito rápido, né? muito rápido. E a gente está tendo que se atualizar também na mesma velocidade, porque quando sai essa medida provisória, os clientes já ficam atentos através Das das mídias, né? mídias. Mídia televisiva principalmente, né? Exato, eu não assisto mais televisão. Eu não assisto mais jornal nenhum. Eu não dá mais, sabe? Eu não aguento mais. É muita notícia ruim. E a gente já tá tão pesado de tanta coisa que a gente tá tendo que carregar e eu ainda a escutar notícia ruim não dá. Pra mim não dá, eu já não assisto mais jornal, não. Já aqui em casa Ah, já tá banido. que bom, também, né, Nath? Você mora na floresta, né? Então não precisa assistir É. jornal, que tem. Mas enfim, Então, eu assisto o jornal, a mídia realmente está falando muito e assim, a gente tem mesmo que fazer um filtro, porque o jornal está sendo só coisa ruim mesmo, tá bem complicado. Mas também, assim, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Acho que ficar sem assistir televisão é uma medida que eu ainda não consigo tomar, mas admiro quem consegue, acho que é válido. Eu ainda não consigo, mas eu já reduzi bastante, assim, mas acaba aqui na minha casa, por causa das crianças, a televisão acaba ficando ligada o tempo inteiro. Por causa deles nada, por causa da gente mesmo, porque fica na Globo, né? E a gente fica vendo lá aquilo tudo que passa o tempo inteiro. Então, mas tem que começar a filtrar isso mesmo. e assim, é importante que a gente vá para a fonte das notícias, tá? E por isso que a gente decidiu fazer essa live também, porque aí a gente vai debater um pouco mais sobre a MP 927, que ela já está sendo muito falada, está sendo muito debatida, mas sempre é bom a gente olhar a visão dos contadores, né? Dar um novo ar, um novo olhar, né? Sobre essa MP, né, Elcia? Sim, ela é nova, né? Chegou, mas já chegou arrasando, né?
Então, assim, tem muita dúvida, teve muitas mudanças, né? Então, vamos tentar abordar um pouco dessas mudanças, pelo menos o principal, né, da MP, para a gente falar um pouquinho, para esclarecer aí nossos seguidores. Exatamente. Que é muita pergunta mesmo que a gente recebe, né? Sim. Ah, Eu vou. Primeiro, gente, acho que, Nath, acho que você já já é tão conhecida que quase que nem precisa se apresentar, né? Deixa eu pelo menos dizer quem sou eu, para a gente começar. Então, pessoal, para quem chegou agora, enfim, eu sou a Elcia, sou contadora, atuo aqui na cidade de Lusiânia, Goiás e Brasília DF. Hoje a gente atende de forma nacional, né, Nath? Então, assim, mas a minha empresa fisicamente ela está localizada em Brasília e em Goiás. E estamos aí trabalhando de forma digital, tentando buscar esclarecer, ajudar os empresários nessa missão que é administrar seu negócio e ainda mais agora, passando por esse momento de tanta dificuldade, né? exatamente. Então, e essa é a Nath, gente, que dispensa apresentações, mas vamos lá, Não, Nath. tem como me apresentar, né? Que sou a Natália, eu falo pelo canal Uma Contabilidade. E aqui eu tento agregar um pouco da parte de departamento pessoal e um pouco de empreendedorismo contábil. Tento ajudar as crianças. É isso. Então, vamos Vamos lá. lá. Nath, eu separei aqui algumas perguntas, assim, que gerou dúvida, que ficou um pouco confuso e vou colocar algumas coisas, e se você vai me dando seu ponto de vista, e se tiver alguma outra coisa que você acha interessante também, fique à vontade, tá? Tá, Então, logo no artigo 2º dessa MP, ela trouxe a questão do acordo entre o funcionário e o empregador. Isso hoje dispensa a anuência de sindicato, certo, Nath? Pode fazer certo, o certo. acordo ser feito Pode entre fazer as acordo partes. entre isso, acordo entre empregado e empregador. E não precisa ser com todo mundo, pode ser um acordo individual, tá? Ah, tá. Essa parte é bem interessante. Não precisa ser um Individual acordo que escrito. seja para todos os funcionários, não. É Sim. um acordo individual. De acordo com a situação de cada um, né? Até Exatamente. porque, como é uma medida em função da situação que nós estamos vivendo, por exemplo, na empresa pode ter uma pessoa que está no grupo de risco, mas pode ter outras que não, né? Então não dá para adotar o Exatamente. mesmo acordo padrão, né? Bem interessante essa Exatamente. parte. Ela também, nessa medida também, ela liberou a questão do teletrabalho, que até então no Brasil era uma questão era não, né? Ainda é uma questão polêmica, né? Que a gente não Eu sabe acho como que é que vai assim, ficar isso depois. tá. Eu acho assim, Elton, é mais pra gente que trabalha em escritório, tá? Porque Sim. o pessoal que trabalha com, nossa, tecnologia em Comércio, geral. lojista. Não, e Ah, tecnologia em ah, geral, eles já estão acostumados a trabalhar remotamente. Já estão sim. acostumados a fazer o teletrabalho, entendeu? Então, para eles é uma coisa mais leve. Mas a gente, não, a gente é acostumado a ir para o escritório, ter um lugar lá, é aquela coisa mais séria, mais Uhum. rígida, sabe? A gente também, meio que o brasileiro, ele não sabe se comportar num momento de teletrabalho. Porque momento de teletrabalho é trabalho, gente. Não é porque eu estou em Sim. casa trabalhando que eu vou ficar assistindo televisão ou vou ficar brincando, enfim. É o momento, o horário de trabalho é horário de trabalho e todo mundo tem que entender isso. E aí é que Uhum. pesa muitas vezes, porque nem todo mundo consegue esse respeito dentro de casa. Acha que você está naquele momento trabalhando e não está trabalhando. Você está no computador brincando, está no computador jogando, está no Uhum. computador fazendo coisa. Então, eu acho que é mais isso, sabe, Uhum. da dispersão em casa, que pode ser às vezes muito maior. Mas eu Uhum. ainda digo que muitos escritórios de contabilidade, nesse momento, eles estão vendo que dá sim para trabalhar de casa, sabe? Que dá sim para fazer home office com alguns funcionários. E eu acho que isso vai ser uma virada de chave em alguns escritórios, tá? Sim. Mas voltando Nath, para a MP. não, mas na MP, né? Até porque a MP trouxe essa questão do teletrabalho. O que que você Sim, acha com relação aos escritórios, por exemplo? Porque, como você falou, o pessoal da tecnologia realmente já está muito acostumado, né, ao teletrabalho. Aí nós temos também, enfim, para escritórios em geral,
grande parte da parte administrativa, de escritório, seja de contabilidade, advocacia, arquitetura, muita coisa dá para se fazer de forma por home Remota. office, né? Não precisa você estar ali dentro da empresa fazendo. Só que a mentalidade do empresário ainda não está dessa forma, né? Nem todos os empresários. Então, vamos É. lá. O que essa MP ela trouxe? Ela estendeu o teletrabalho para estagiários e menores aprendizes, que estagiários não podem, até porque o teletrabalho ele é para CLT e o estagiário ele tem a lei Uhum. própria. Mas essa Sim. MP ela conseguiu estender para estagiário e menor aprendiz, tá? E também o estagiário, ele precisa ter alguém, né? O pessoal perguntou, Natália, por que o estagiário não pode fazer teletrabalho? Porque o estagiário, ele precisa de um tutor, o estagiário precisa de alguém que ensine a ele. Apesar das pessoas procurarem estagiários com experiências, mas o estagiário, ele precisa de alguém que ensine ele. Logo, o Sim. teletrabalho não é tão recomendado, é mais importante estar junto. Mas a MP, ela estendeu para os estagiários e menores aprendizes. E Uhum. em relação ao computador, por exemplo, né? Uhum. Se eu não Sim, ao tiver o equipamento material, em né? casa, exato. Se eu não tiver Isso, ao o material equipamento de em trabalho. casa, como é que eu posso fazer? A empresa, ela faz um contratozinho de comodato e ela empresta o material da empresa. Você pode levar todo o material da empresa que você precisa para trabalhar Uhum. e vai trabalhar em casa. E aí é emprestado, então tem que ter todo o cuidado, porque aquele material é da empresa, né? Não é dela. Sim. Uhum. E depois ele devolve. Tipo, tem empresas que dão celulares e tudo para a pessoa trabalhar e tudo isso em forma de comodato. E aí agora o teletrabalho, ele na MP ela colocou isso também. E a gente pode avisar ao empregado, né? O empregador ele vai avisar o empregado 48 horas antes disso acontecer. Uhum. Sim. Por meio eletrônico ou por meio manual. E então, quer dizer, ele pode enviar um e-mail para o trabalhador e dizer que daqui a 48 horas ele vai começar a trabalhar por teletrabalho, tá? Não Uhum. precisa mais Sim. um tempo tão longo. Uhum. De certa forma, simplificou, né, Nath? O que Sim, já exatamente. vinha Deixou a acontecendo, coisa mais porque simples para poder. Isso já acontece em algumas já empresas. acontecia. As empresas que tinham o perfil que conseguia trabalhar em teletrabalho, Sim, elas já faziam isso, né? Só que isso. não tinha, digamos assim, uma regulamentação. É uma coisa ainda meio, como é que se diz? Novidade no Brasil, né? Apesar de não ser tão novidade assim, né? Que a gente Assim, sabe que não o é. Mas pessoal falando de lei, né? as pessoas ainda têm meio dificuldade, né, com a tecnologia. Muitos escritórios não estavam preparados para mandar os funcionários a teletrabalho, porque não Sim. tinha como trabalhar remotamente. Vai trabalhar via Uhum, TeamViewer, tem um computador ligado na empresa, será que esse computador vai sustentar tanto tempo ligado? uhum, Então, não tinha condições. Então, agora eles começaram a pensar diferente, né? Virou uma chave realmente aí, que uhum. talvez seja muito boa. Sim. Acho que vai ser muito bom. Só antes da gente seguir para a MP, deixa eu só te perguntar uma coisa. Como que você vê a questão das empresas contábeis que não estavam preparadas para isso? Pergunto porque a gente tem muitos contadores, né, seguindo a gente, e a gente sabe que já tem muitos escritórios na virada, nessa pegada digital, mas também tem muitos que são 100% tradicional. E o que é que você Exato. acha com essas pessoas agora, com esse mercado? Caramba, Qual a tem sua alguns visão? conhecidos aqui que trabalham em escritórios bem tradicionais, que eles não liberaram. Quer dizer, tiveram que liberar porque teve o decreto aqui, né, do estado Sim. mandando fechar tudo. E aí eles Uhum. estão bem cansados. Tem gente mandando DEFI zerada, mandando RAI zerada para poder retificar depois, porque não tem as informações, não consegue as informações das empresas, porque não tem Uhum. mais nuvem. E agora, nesse momento, o empresário ele não consegue adaptar, né? O contador lá, responsável, ele não Sim, é consegue adaptar. muito. Oi? Sim, até porque a adaptação, assim, adaptar o teletrabalho, pegar o computador e montar é simples, mas para você colocar todo o aparato que precisa, Não né? tem o servidor em nuvem, não tem várias Sim, coisas. é. Não é Então, só montar o está sendo, computador, né? tá sendo bem complicado para muitas pessoas que não tem, por exemplo, um sistema que acesse na nuvem, só o servidor Uhum. local.
tudo isso vai ser, tá sendo bem desafiador mesmo, sabe? Uhum. Sim. Mas vamos todos sobreviver, né? Vamos Cada sim, um à sua maneira, vendo como é que se adequa, né? Mas vai passar. vai. Nath, a MP também trouxe muitas mudanças com relação às férias, né? E aí, E, agora, antes, por exemplo, a antecipação de férias não era permitido, né? Da forma que é hoje, então, depois da exato. MP, né? Vamos lá. A MP, ela mudou as férias, no caso, ela, a gente só poderia fazer férias para quem não tinha um período concessivo completo em meio às férias coletivas. E quando a gente dava as férias coletivas, o período concessivo do empregado ele mudava, tá? Mudava não, ele muda. Ainda não morreu isso não, isso acontece. E a MP ela conseguiu que a gente desse férias individuais para quem Uhum. não tem o período concessivo completo. Então, eu tenho funcionários que não têm período concessivo, ele só trabalhou 6 meses na empresa e eu consigo dar hoje a ele 30 Férias. dias de férias completos. E outra coisa que ela mudou é que eu posso avisar agora 48 horas antes, não mais 30 dias antes, né? Uhum. E aí dá uma ajuda, porque se a pessoa já está com o comércio fechado, não tem como não dar essas férias, né? Sim, Antes sim. disso, a gente já estava dando férias, mesmo sem os Uhum. 30 dias. Sim, Não sim. tinha. Na prática Como eu já digo, vinha acontecendo, né? como eu digo aos meus alunos, essas coisas só acontecem lá em Recife. Lá aqui eu tenho certeza que não acontece. Aí em Goiânia não acontece essas coisas. Eu digo a eles isso direto. Então, eles deram, né? Eles colocaram pra gente, né? Oficializaram que já estava acontecendo. E outra coisa é que as férias elas vão poder ser pagas no quinto dia útil subsequente ao mês que sai das férias. Por exemplo, se saiu agora em março, pode pagar até o quinto dia útil do mês de abril. Sai em abril, pode pagar até o quinto dia útil, como se fosse um salário. É. E o O que texto, antes né? era antecipado, né? 2 dias antes, 2 dias antes. E É. um terço eu consigo fazer o pagamento até dia 20 de dezembro de 2020. Então, dá um Sim, fôlego para o junto com o fluxo de resto. caixa do empregador, né? Uhum. Então, eu tenho algumas empresas colocando alguns funcionários de férias e outros não, assim, para poder tentar manter a empresa, porque tem alguns que são serviços essenciais, então eles vão ter que estar funcionando realmente, né? Mas Uhum. outros eles Sim. deram férias para todos os funcionários. E a diferença das férias coletivas também foi que as férias coletivas elas poderiam ser concedidas 48 horas antes, não precisaria enviar ao sindicato o comunicado que férias coletivas 15 dias antes a gente comunica na empresa, deixa comunicado em todos os locais da empresa que vai haver férias coletivas e ainda Uhum. comunica ao Ministério da Economia e ao sindicato. E ele desobrigou isso, que você pode comunicar 48 horas antes e dar férias coletivas. Qual a Uhum. diferença, né, das férias coletivas e das férias individuais? No meu entendimento, tá, gente? No meu entendimento, eles falaram que em férias individuais eu consigo fazer esse pagamento no quinto dia útil e fazer o pagamento de um terço até o dia 20 de dezembro. Nas férias coletivas, no artigo ele não diz exatamente isso, mas as pessoas estão Uhum. colocando que sim. Porém, eu entendo que não. Mas Sim. né, de cada um. E outra coisa que o pessoal dava no lugar das férias, para quem não tinha período concessivo completo, era o. Ai, agora fugiu o nome do negócio. Meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Férias, Ai, enfim. sim. Era Enfim. como se fosse pagar a folha de 30 dias. Uhum. Aí, a partir de 31 dias, ele Ah, ou um perde o terço. direito. Não, ele perde o Não. direito de. Ai, meu Deus. A reposição remunerada, não, agora esqueci, juro que eu esqueci. Enfim, Sim, a vamos partir do. Eu segue. estava falando com a Letícia ontem. Você dá paga o salário dele, ele em casa, só que a partir de 31 dias ele perde o direito a férias. Então, quem não tinha período concessivo, ele recebia esse abono remunerado e Uhum. depois o empregador pagaria um terço, para não mudar o período concessivo de férias deles também, tá?
Então, teve É, muita mudança em relação às férias para poder dar um fôlego e não haver demissão, né, gente? Porque o mais uhum, importante é isso, é tentar segurar ao máximo o desemprego. é. Até porque se começar a ter as demissões, né? Assim, começar, na verdade, já começou, porque nem todo mundo consegue segurar, né? Mas o Isso mesmo, mínimo Paulinha, possível, licença melhor. remunerada. Obrigada, viu, meu amor? Alguém deu um socorro aqui. Meu. Aí, tipo, o que é que a gente tá fazendo hoje, né? Eu já comecei a fazer, eu já fiz muitas férias. Nossa, eu já fiz férias, eu acho que de mais de 50 pessoas, acho muito mais. E aí, o que é que Sim. acontece? Eu tô pegando nas férias, num comunicado de férias, eu escrevo a MP, tá? E escrevo o artigo, escrevo tudo que a MP falou e coloco Uhum. lá na observação, que foi devido ao Covid, e eu faço o aviso de férias todo bonitinho, né? Informando que será Uhum. controlado. Pra quê? Porque, como eu sempre falo, não adianta a gente só fazer. A gente tem que fazer, como disse o Rondinelli, fazer certo e provar que fez. Sim. E então a gente tem que deixar tudo arrumadinho, porque isso daqui a um tempo o pessoal vai falar, mas vai esquecer o que foi que aconteceu. E a gente Uhum. está preparado, né, juridicamente falando, Sim, sim. para tudo que vai acontecer com a gente. Até porque, né, Nath, se hoje a gente tem tudo na mão para fazer, quanto mais completo e mais explicado a gente deixar isso, melhor para que a gente não venha ter problema daqui a um ano, sei lá, daqui a algum tempo vir a ter problema, né? Então, até porque a Exatamente. memória é curta, depois todo mundo esquece. E assim, tem muita coisa, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo Sim, tempo. Então, sim. É ao uma, mesmo tempo que eu tô fazendo um monte de férias, um monte de coisa, eu fico com medo da minha mãe que sai para trabalhar todo dia. Eu sim. tenho medo de pegar, enfim, N coisas, ainda Uhum. tem que ajudar o empresário a ficar bem e tudo mais. Então, o Sim, psicológico da gente já tá meio troncho. sim. Não tem como manter a sanidade, né, o tempo Não inteiro. A gente dá, vai gente. ficando Depois você já disse meio. que eu preciso de férias. Não, não só você, Nath, a situação é muito complicada mesmo, assim, e a gente ainda tem esse ponto que você acabou de falar, que é delicado, porque a gente ainda tem também que passar segurança para outra pessoa, né? Hoje eu estava Exatamente. conversando com uma outra colega contadora também, e a gente estava fazendo a reflexão que, nesse momento, assim como lá tem os médicos que estão aí lutando para salvar vidas, para encontrar uma vacina, para encontrar coisas, e mesmo assim algumas pessoas vão morrer, outras não. Eles estão lutando contra o tempo, né? Aí, por outro lado, na parte econômica, nós também, digamos assim, somos os médicos das empresas. Nós estamos também Exatamente. lutando contra o tempo para evitar que empresas simplesmente morram. Por quê? A gente não sabe quanto tempo que vai durar isso. A economia está sendo afetada e vai ser afetada cada vez mais. Os comércios fechados, então é meio que a hora de nós, contadores, assim, estarmos ali ao lado do empresário para tentar Ser de ajudar ele a verdade e passar por consultivo, né? isso. É, só que aí a gente tem o lado da gente de emocional também, que é o que você falou. A gente também tá com medo de sair na rua, a gente também tem familiar idoso, criança, tem familiar que trabalha na saúde, que você também tem. Assim, é uma sequência de coisas, né? Então, Exatamente. é um desafio mesmo a gente manter a sanidade nesse momento. Mas vai dar Vamos lá, certo. seguimos fortes. Firmes. Nath, deixa eu te propor uma coisa. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas, porque eu tô achando que tá. Bora. Eu já tô Tem algumas que falando senão vai muito, né? subir. Não, não, a gente vai continuar. Só porque senão elas Vamos vão lá. subir demais e depois vai ficar mais difícil. É, Vamos. qual o mínimo de dias de gozo de férias, caso antecipe, né? O mínimo são 5 dias, igual estava já na reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela diz que o mínimo é 5 dias, e que ela fala em divisão, tá? Então, no mínimo é cinco Uhum. dias, e um dos 3 períodos, que ela pode ser dividida em até em três, tem que ser no mínimo de 14 dias, tá? Então, mínimo de férias, 5 dias. 5 dias. Aí tem um aqui, existe uma ordem de prioridade para ser seguida? Existe. Se eu Grupo. pegar férias hoje e eu só tenho um dinheiro em caixa para uma parte dos meus funcionários, a minha parte prioritária
é as pessoas que estão em risco. Sempre a prioridade é o O grupo de grupo de risco. risco. Isso, pessoas que são mais idosas ou que têm problema de pulmão, diabetes, enfim. Esse grupo, ele é o primeiro a ser tirado das férias. E agora, Sim. sobre o 1/3, é obrigado a pagar na antecipação? Como eu falei, o 1/3 ele pode ser pago até dia 20 de Até dezembro de 2020, até a segunda isso, parcela do décimo do terceiro do décimo abono do terceiro. Natal. E precisamos pagar as férias conforme a CLT, também falei isso já. Não precisa, pode ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês das férias, tá? Mês que gozou as férias. E tem aquela que pode ser até o dia 20, né? Você falou? Além do, Dia do de... 20, não, dia 20 de dezembro é o 1/3. E o Isso. E as férias quinto dia normal do e o mês dia. subsequente é as férias, tá? Sim. Isso. E as férias coletivas, é obrigado a comunicar os órgãos? Não está Não. obrigado. A gente pode mandar as férias coletivas, só comunica 48 horas dentro da empresa, 48 horas antes, tá? Férias coletivas eu não preciso dar a empresa toda, eu posso dar para o departamento também, tá? Não preciso dar a todo mundo da empresa. Eu posso fazer um departamento ou de férias e outro não. Por exemplo, o administrativo pode estar de férias e o comercial está funcionando, porque o comercial eu preciso para funcionar a empresa. Então, eu posso dar Sim. férias para alguns e outros não. Sobre aproveitamento de feriados, que ela também trouxe isso, né? Que a gente pode Sim. pegar os feriados e já ir compensando antes e fazer um acordo. Eu tenho, inclusive, no meu grupo do Telegram, já mandei vários modelinhos, tá, Elcia? De acordo de férias, de feriado, de declarações, de antecipação. Mandei um monte de modelos para ser usados agora na MP. Então, Sim. está aqui na minha bio, é só entrar lá. Quem entrar agora consegue ver tudo, tá? E então, os feriados, eu fiz também lá, o modelinho tá lá, que a gente diz qual é o feriado que vai aproveitar, porque não são todos os feriados que Sim, a os gente consegue religiosos aproveitar. não pode, né? Quer dizer, não pode não, né? Depende da concordância do funcionário, né? Isso, exatamente, porque tem algumas religiões que permitem ou não permitem, então ele depende da concordância do empregado. Então, Sim. mas setembro, esses feriados assim, consegue de boas, sabe? Antecipar. Então, mas aí precisa ter, né, a comunicação prévia também, de 48 horas antes, e tem que ser também formalizado por escrito, tá? Olha aí, o Anderson já viu e tá usando, tá vendo? Graças a Deus que está sendo válido pra galera. Sim. E então, é isso, tem que ser concordado com o empregado, alguns feriados e outros não, então vamos ver aí se alguém consegue, né? Porque tem empresa que abre realmente feriado, então vai valer a pena. Tá fechado Sim. agora para abrir no feriado. Trabalha em shopping, realmente tá. Sim. E em relação ao banco de horas, o banco de horas eu achei muito massa, porque que é como é que funcionava o banco de horas antes, tá? Então, o banco de horas antes eu tinha até 6 meses para compensar o banco de horas. Com a medida provisória, ele colocou para 18 meses para compensar o banco de horas. Então, quer dizer que era 6 meses, agora tem 18 meses para compensar esse banco de horas. Sim. E E, e eu quantas posso horas compensar. de... Ah, Isso, é isso que eu ia falar agora. Eu posso compensar até 2 horas diárias igual a hora extra. Então, ao invés de fazer hora extra, eu iria compensar com banco de horas. Que ele não pode ultrapassar 10 horas diárias. Eu estou falando duas porque normalmente se trabalha 8 horas, mas tem alguns serviços que sim. são 6, então pode fazer até um pouco mais, porque não pode ultrapassar de 10 horas, tá? E em Sim. relação ao domingo, por exemplo, domingo ele é dobrado. Então, se eu trabalhar no domingo, 1 hora é 2, Sim, que tá? é Então, a eu hora posso extra fazer 100%, né? Então, o banco isso. de Então, eu horas posso fazer também vai essa descontar compensação de 100%. horas aí também. Então, para algumas empresas pode ser vantajoso, quem já faz banco de horas. Às vezes a pessoa já tem um banco de horas positivo na empresa,
e pode fazer essa compensação nesse momento, né? Então tem que ser Uhum. analisado cada caso de cada empresa, né? Sim. E eu já falei também de um caso, né? Compensação da sociedade. Falo muito, né, Elcia? Nossa, Nath, você fala super esclarecedora. Fala super bem, muito esclarecedora. Então, em relação à segurança do trabalho, né? Então, a segurança do trabalhador. Uhum. Que O foram que é dispensados também algumas. isso? Alguns, é, alguns ASOS, né, que a gente fala, que é aquele exame de saúde ocupacional, taxa de saúde ocupacional. Isso. Para É exame admissional e periódico, ele está suspenso. Então, no momento está suspenso. Porém, 60 dias após acabar, até 60 dias após acabar isso tudo, que eu prevejo que vai acabar logo, por favor, Nossa, ele vai assim, ó, fazer. amém, amém. Não, Então, porque por exemplo, eu é fiz uma muito uma admissão. situação muito delicada. Deixa eu só terminar aqui que a gente fala. Só para concluir meu raciocínio, então eu vou esquecer, porque eu sou assim. Se eu fiz uma admissão hoje, olha que maravilha, fiz a admissão no momento desse, né? Fiz uma admissão hoje e eu não vou poder exigir do meu empregado fazer o exame admissional hoje, porque tá muito complicado. Então, ele tem, após acabar a crise, digamos que a crise acabe daqui a 2 dias, a gente vai, ela tem até 60 dias para fazer esse exame de admissional, tá? Então, prestar bem atenção e quando fizer a admissão, colocar esse artigo da MP que libera para a gente ter tudo escrito, tá, gente? Colocar isso no contrato de trabalho, porque isso é muito importante para a gente lembrar depois. Já o demissional, ele não foi. O que é que acontece? Eu posso aproveitar algum exame periódico que a empresa tenha feito nos últimos 180 dias e aí ele vai ficar válido, tá? Sim. Então, não é que eu não, o demissional eu tenho que fazer caso eu não tenha esse exame periódico de 180 dias ou o exame admissional tenha passado 180 dias. Mas o Sim, que é um demissional prazo ele bem razoável. é um prazo bem razoável, porque normalmente Uhum. não vale esse tanto de tempo, né? Sim, sim. Então, é, a gente tem que ficar de olho, né, nesses prazos para ser cumpridos. E nesse caso vai dar tudo certo, gente. Para mim, olha, eu tenho o meu ditado é que vai dar tudo certo. Não tá acabando, eu digo que vai dar tudo certo. Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar que vai dar tudo certo e fazer a nossa parte para que dê tudo certo, É verdade. né? Em relação ao artigo 18, né, ele foi revogado. Uhum. Então, a gente nem precisa discutir. Ele estava falando da suspensão do contrato de trabalho. Foi um artigo que deu O que era um muita polêmica. absurdo, né? E ele foi. Assim, deixa eu Sim. falar. A suspensão do contrato de trabalho, ela existe na CLT, tá? Ela já existe. Uhum. Não é uma coisa que Sim. ele inventou. A única coisa que ele trouxe a mais foi que era, no caso, não tinha um valor fixo, né, para receber, que isso é um absurdo, e não tinha o acordo com o sindicato, porque o sindicato ia ajudar o empregado nesse momento, né? Na hora Uhum. Sim. de assinar, e não ia aceitar diversas coisas que o empregador iria fazer. Mas isso Sim. já existe. Suspensão do contrato de trabalho, ela existe, porém tem muitas regras a serem cumpridas. Ele facilitou muito. Uhum. Mas só Sim, ele porém, facilitou muito. E o que que acontece também, Nath? Um momento que as pessoas estão, um assim, momento delicado demais, né? Um momento delicado porque todo exatamente. mundo precisando. Aí eu falei, você tem que guardar dinheiro, como não sei se meus clientes vão pagar mês que vem, não sei se eu vou ter dinheiro para comer. Pois é, tipo isso. Entendeu? Simples assim. E aí É ele vai assim. e suspende o salário. Claro que o empregador, que ele também, não vou falar que ele iria fazer isso de má fé, mas ele quer salvar a empresa dele, o negócio dele também. E se ele pode cortar custos, e se ele teve um aval para cortar custos, é claro que ele vai cortar. Exatamente. É bem complicado, essa parte é um momento muito delicado. Eu achei que Sim. foi colocado em má hora isso. Mas enfim, né? Uhum. É. Sim, enfim, já foi revogada, né? Graças a Deus. É. Enquanto eu fazia live, no momento ele revogou da outra vez. Espero que quando a gente terminar, ele não tenha revogado nada, viu, amiga? É.
que esteja tudo normal, né? Em relação ao recolhimento do FGTS, né? O Nath, recolhimento do FGTS. Oi, pode falar. só uma pergunta que eu acho que a gente não respondeu ela. Uma pessoa perguntou, Sam Púlido, perguntou, e se tiver rescisão, cobrará esses 6 avos na rescisão? Acho que é aquela Ó, questão que você é porque ela explicou falou de do... calamidade pública, em relação à Hum, calamidade pública. Porque se for em calamidade pública, a rescisão ela passa a ser feita pela metade, tá? hum, Inclusive, o FGTS, ela é pago 20% ao invés de 40%. Eu uhum, ainda não estou fazendo nada em relação à calamidade pública, gente. uhum. Nada, E tomara que nada, nem nada, cheguemos nada. a esse ponto, né? Até porque a gente precisa provar que realmente esteja na calamidade pública, porque senão o empregado ele consegue derrubar isso na justiça. Uhum, Então, ainda não é o momento de fazer calamidade pública, no meu ponto de uhum. vista, tá? Nath, mas Então, salvo engano, essa pessoa estava perguntando com relação àquele exemplo que você deu, dele ficar o funcionário que só tem 6 meses, porque foi bem deixa eu naquele voltar. momento que a gente estava falando. O colaborador que Deixa só eu... tem 6 meses de empresa e você vai antecipar as férias dele, porque agora a MP permite. Se descontar, podemos fazer um documento se o funcionário sair antes de completar o período antecipado, descontar na rescisão e deixar esse, sim, exatamente, Sam. Se a gente fizer esse período antecipado e for demitir depois, a gente pode descontar esse valor de férias antecipado, né? Ah, sim. Pronto, Tá, não, deixa era eu só voltar. isso, acho que tinha ficado faltando essa. A Kate chegou agora. Kate, minha amiga DP, que eu corro para ela para solucionar. Kate, me ajuda. Olha, só A quem é Kátia do é DP massa. que sabe Eu esse momento que a gente imagino. está vivendo, viu? Sim. Eu As não atuo meninas no da TP, CTD, mas. as meninas da CTD que eu falo com as três, né? Então eu sei que as Uhum. três também, tá todo mundo tenso. É, Mas vai dar certo, vai dar certo. sim. Vamos lá. O Vamos ao FGTS, FGTS. ele fica suspenso os pagamentos de março, abril e maio. E pode ser recolhido de forma parcelada, sem a incidência de juros e multa, tá? E pode ser quitado em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês. Então, a partir de março, ela vai a partir de julho de 2020. Então, a partir de julho de 2020, ela começa a de Os março, tá? pagamentos. Uhum. Então, março vai ser julho. E de Nath, junho e também. quem. Março e junho. Isso. E quem não quiser postergar, pode Aí acontecer, né? pode Quem não pagar quiser normal. postergar esse pagamento, pode pagar normal, né? Ok. Isso, pode pagar normal. E a Sim. Caixa, ela ainda não atualizou para a gente como é que será esse envio da Cefip, tá? Uhum. Como Sim. vai ser esse envio, como é que a gente vai fazer? A gente está esperando ainda o comunicado da Caixa, que ainda não saiu nem a tabela do INSS novo. Uhum. O INSS a partir de março é calculado de forma diferente. E até o momento ainda não saiu, então a gente nem consegue fazer os impostos da folha esse mês. Então tá Sim, uma loucura. aí é aquela questão de governo que, assim, né, acontece igual também aconteceu com o Simples Nacional, aprova aí as coisas, prorroga, mas assim, na operação mesmo, na hora de executar, ainda não está tudo pronto para funcionar, né? E aí, às vezes, A até gente para o que luta. empresário, às vezes fica meio assim, porque ele vê na Porque televisão que foi prorrogado, que está tudo certo, exatamente. né? Mas, Mas a gente tem que. É a gente que lute, né? é. Agora, em caso de demissão, por exemplo, eu passei nesses FGTS e eu vou demitir uma das pessoas que estão lá. Eu tenho que antecipar os pagamentos dele, né? Ó, o pessoal Uhum. está dizendo que já saiu uma circular da Caixa, então vamos lá, né? Depois ver Novidade. isso. E outra coisa que eles falaram, Elcia, Hum. foi a jornada para quem trabalha 12 por 36, no caso, quem trabalha em hospital, né? Uhum. Eles conseguiram, no caso, aumentar a jornada deles, né? Para Ah, poder, sim. agora eu não lembro quanto foi de tempo, que para poder eles passarem mais tempo no hospital, né? Para Uhum, poder ajudar sim. lá o pessoal. Pode Está aumentar a carga horária, tem. Deixa eu ver Deixa eu aqui. só ver aqui.
procurando. Deixa eu só ver aqui o tempo, tá? Tá, estou olhando aqui também. Ah, tá, pronto. É porque, assim, em áreas insalubres, a gente não conseguia fazer jornada 12 por 36. E agora ele criou jornadas suplementares, mesmo para áreas insalubres, tá? E que foi aqui nessa MP. Além de que ele colocou, por exemplo, se o hospital ele está suspendendo férias porque precisa realmente de um corpo maior de trabalho. Então ele tá, não tem problema, pode suspender as férias do pessoal e mandar o pessoal voltar a trabalhar, tá? Sim. Isso só para a saúde, né? Isso, para a área de saúde. Para áreas, no caso, de risco não, que precisa, né? É essencial. Sim. E deixa eu ver mais. E para quem recebe auxílio, né, os abonos, eles vão antecipar, né, em duas parcelas, 50% no mês de abril e 50% no mês de maio. Então, As já novas vai ser datas um de fôlego. recebimento. Então, é abril e maio. Isso. Já vai ser um Isso, fôlego, né? Para sim. para quem recebe alguma ajuda do governo, então, esses Já vai dar uma abonos, ajuda aí, questão econômica, assim, de sobrevivência, né, das pessoas, né? exatamente. Já vai ser muito, 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 muito válido Sim, com para quem certeza. precisa. Isso aí é uma MP que deu muito ajuda para gente, porque a gente tava ficando louco, sem saber o que fazer, sem entender o que era que a gente podia fazer para ajudar as pessoas. Então, nossa, foi um fôlego mesmo. Então, a MP ela tem validade imediata, né? E então não precisou e vale por 60 dias. Espero que com 60 dias a gente já tenha resolvido Já tudo tenha se e aí não resolvido, né? precisa votar mais nada, isso cancela Sim. tudo que a gente já viveu. É, Que já deu, já deu, meio né? que ela veio e regulamentou várias coisas que, de certa forma, muitas já estavam sendo feitas, né? Então, ela deu o Exatamente. aval, né? E outras que não estavam também, ela abriu possibilidade de começar a fazer, né? E a gente espera mesmo que dentro de 60 dias essa situação tenha passado, né? Por favor, porque ninguém não aguenta. A Daiane, Sim. Daiane não, é Dani. Os meninos já colocaram aqui um monte da circular da caixa. Eu acho que eu vi essa Ah, circular, não é? Quem é MEI, como vai funcionar? Tem um funcionário e no quinto dia útil terei que pagar o mês de março todo? Dani. Infelizmente, sim. Até porque seu funcionário também precisa, né? Eu sei que é um momento bem delicado, tanto para os dois. É hora de sentar e ver com o seu funcionário, mostrar realmente sua realidade, poder pagar parcelado, enfim, os dois se ajudarem nesse momento, tanto você quanto ele, né? É um momento de empatia, como eu já falei com a Tati também. É um momento sim. da gente mostrar, ó, eu não tenho caixa suficiente e a gente, como é que a gente vai resolver isso? Até Precisa de duas porque férias. com a graça de Deus, né, e a colaboração de todos, daqui a pouco essa situação vai ter passado. E a pessoa vai continuar precisando do emprego e o empregador também vai continuar precisando Vai do continuar funcionário, precisando de né? emprego, exatamente. Então, a empatia, essa troca aí de ver em que um pode ajudar o outro nesse momento é Exatamente. necessária, tá todo É mundo no muito mesmo barco. importante. É hora de realmente chegar junto, né? De estar É, ali com o empregado e o empregado junto com a empresa. O empregado ele tem que entender que ele precisa da empresa e a empresa precisa entender que ele precisa do empregado. É como eu falei exatamente. hoje, num post que eu fiz. Negócios, pessoas precisam de negócios né, e negócios precisam das pessoas. Então, um depende do Sim, outro. Não tem negócio sem pessoa e não tem pessoa sem negócio. Então, a gente exatamente. tem que estar junto, né? Lá trabalhando, porque os Sim, dois precisam para os dois crescerem. sim, momento de se A Lua, ajudar. a Lua falou que boa tarde, trabalho home office, dá o direito ao salário fixo todo, com todos os direitos, dá sim. Só não vai ter, no caso, vale transporte, porque aí você não vai ter o Quem não deslocamento. saiu de Mas casa. E o vale todo direito alimentação, para quem tinha também, não vai ter, né? bem. Se tiver mais de 6 horas, sem sim. Sim, normalmente, mesmo Sim, em casa. normal, mesmo em casa. Tá. Olha, o Rodrigues perguntou aqui assim, ó, tem um escritório de contabilidade,
mas não acho correto com o meu funcionário dar férias para ela nesse momento em que ela não conseguiria aproveitar esse tempo, pois deveria ficar em casa. O que que vocês acham? Licença remunerada. Bom, é, de certa forma, né? Ela vai ficar em Né? casa, né? E vai tirar as Ela vai férias em ficar outro momento, já que ele não isso. acha, né? É Ah, me licença pediram o remunerada. link do grupo do Telegram da Nath, gente, tá na bio dela. Tá Ela lá na bio. falou. É. Ah, muito legal, já vimos aqui, acho que a gente já se encontrou, Nath, nos comentários, nas dúvidas. Que eu já cheguei aqui no pessoal que está falando da circular da Caixa. Ok. Então, Acho que a gente então, respondeu gente, todas as se ninguém tiver perguntas. mais nenhuma dúvida, né? É, Acho que acho que foi já isso. Acho que a gente responderam entendeu tudo. todos. Aqui, os procedimentos operacionais de como fazer o GFIPS ainda será detalhado, publicado em manual. Aí, Assim, ainda vai saber. A Caixa ainda vai liberar como é que vai ser feito. é o que a gente espera. Não, vai, não é É. possível. Bom, gente, nós Precisa passamos dos aí, manuais. passamos pelos principais pontos aí da MP, né, Nath? Acho que não ficou nenhum, assim, nenhum Passou ponto. todos os pontos. A gente passou a MP inteira aqui já. Ah, sim, então, gente, se Tudo alguém tiver mais certinho. alguma dúvida, senão a gente já caminha aqui para o Pode nosso. perguntar a gente agora ou. Sim. Ou Olha aí, assim que também, ela gente, a live não vai ficar salva, né, Nath? Você vai deixar vai salva? ficar salvo. E eu vou É, a tentar Nath. disponibilizar ela depois no YouTube, Elsa. Ah, Que aí tá. a gente Eu deixa lá, também. Quem né? conseguir, avisa. Eu vou tentar E disponibilizar no aí, YouTube, porque aí a gente deixa lá forever. sim, Olha sim. aí, E a se Nadine, ela alguém tiver colocou, dúvida? Ah, colocou aqui, ó, que na circular ela não trouxe o modo de fazer, tá vendo? E vai ser uhum, divulgado como será feito, mas ainda precisa enviar uhum. na modalidade 1. Na modalidade 1 é a modalidade que recolhe FGTS e INSS, para quem não saber, Uhum. tá? Modalidade 1 é essa. É a linguagem de DP, gente. Exatamente. Hoje eu passei a manhã com Lilian mostrando a ela Cefip em todos os lugares. E aí eu saía mostrando a ela o que era cada coisa, porque realmente quem nunca teve enviado Cefip é bem complicado. Sim, sim. Mili, A quando sair Mili. mais coisas sobre o FGTS, a gente avisa, porque até o momento a gente só sabe que vai ser pago depois e que pode ser parcelado. E como vai ser Ah, feito, ele não vai ter juros, né, Nath? O FGTS, não, esse não vai ter nem parcelamento multa não nem vai ter juros. juros, nem multa. Não, não vai ter. Nem juros, nem multa. Então, quando a gente souber mais coisas, a gente faz aqui uma live novamente. Por hora, acho que é isso, né, Nath? Então, vamos. Até porque já vai dar o tempo, filha. Sim, já deu nosso tempo, tá ótimo. Super, Beijo, gente, então, um beijo para todo mundo. Nath, ó, vamos fazer uma pose aí pro print? obrigada. A gente deveria estar juntas, né, até ontem, mas tudo é no tempo certo. Exatamente, a gente deveria estar lá no meeting, né? Mas, como você disse, né? Vai ter outras oportunidades, ele vai acontecer num outro Exatamente. momento, né? Esse momento é o momento de ficar em casa mesmo. É verdade. Nath, Beijo, é muito momento de curtir a obrigada, família, viu? aproveite para curtir as crianças. Sim, pode deixar. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Gente, foi isso. Beijos. E eu vou deixar a live salva aqui para vocês. E compartilha aí com a galera. Compartilha com quem quer saber mais sobre a MP, tá? Beijo para vocês.